Bom, então, começando com a parte algébrica agora, vamos falar um pouco das inequações, Fourier-Motzkin e começar a falar sobre o lema de Farkas. Tá? A gente não vai cobrir todas as variações do lema de Farkas na aula de hoje, mas é um lema bem simples, mas extremamente importante, redescoberto várias vezes ao longo da história, depois que o Farkas o descobriu. Vamos falar um pouco disso, vai. Então, onde é que nós estamos? Vou começar por aqui, tá? Olhar para o que a gente fez com álgebra linear, tanto espaços vetoriais quanto conjuntos afins, e o que marca agora a nossa passagem para a parte, a teoria envolvendo inequações. Bom, o que a gente fez até agora foi que se a gente tivesse lá uma matriz A e um vetor B, tá? E a gente mostrou que um sistema afim, a x igual a b, tá? Ele tem solução, uma solução real, né, x, sem somente ser o quê? Não existir um vetor y, tá? No espaço m-dimensional, tá? O vetor x tem n dimensões, tantas quanto colunas da matriz A, o vetor y tem m dimensões, tem a dimensão m-dimensional, tá? Tanto quanto as linhas de A. Tal que se existir um vetor y, tal que y vezes A igual a 0 e y vezes B igual a menos 1, obviamente o sistema não tem solução, né? Tá? Então, isso, se esse y não tiver, a gente tem uma solução. Então, e aí a gente envolveu lá todo o kernel e o range da matriz, né? Tá? E mais do que isso, a gente sabe que a eliminação gaussiana ela pode ser usada para produzir ou um x, que é a solução, ou um y, que é um certificado da não existência de solução. Tá? E mais do que isso, a gente pode estender um pouco essa caracterização, tá? Que a gente fez e estendeu o algoritmo de eliminação gaussiana, tal que se a gente ainda tiver um vetor C em Rn e um delta escalar em R, tá? A gente pode provar implicações entre as equações lineares e que elas e podem ser testadas em tempo polinomial, tá? Corolário simples fica como exercício aqui, tá? Que se o sistema ax igual a b tem solução, nós temos que o ax igual a b implica que o c transposto x igual a delta, tá? Observe, isso aqui é um hiperplano, né? Tá? Sem somente c, tá? Existe um y pertencente agora ao Rm, tá? Ok? O y transposto a é igual a c e o y transposto b é igual a delta, tá? É uma pequena extensão do que a gente tem ali em cima. Tá? Então, basicamente, a solução do sistema x igual a b, tá? Implica esse hiperplano se existir um y que faz isso aqui. Tá? Isso aqui já tem, a semente da dualidade já está aqui dentro. Tá? Só que isso aqui é só específico ainda por caso de igualdade. Então, se a gente estiver lidando com poliedros no formato standard, tá? O formato padrão, então isso aqui já é quase tudo que a gente precisa. Mas isso fica como exercício, a gente vai desenvolver a teoria por caso geral. Então tá. O corolário acima, então, tá? Esse corolário de implicação, que a solução de um sistema linear implica que uma variável pertence a um hiperplano, tá? A solução, ela faz parte de um hiperplano, né? É isso que está sendo dito aqui. Tá? Implica o quê? Implica que a gente pode usar a eliminação gaussiana e a busca binária para resolver o PL do seguinte tipo. Tá? A minimização de C transposto X a X igual a B, e isso vai em tempo polinomial. Tá? Aí a pergunta, como aqui? Tá? É um belo exercício, como é que você usa essa busca binária aqui, tá? Junto da eliminação gaussiana. Tá? Mas não é possível reduzir isso a um PL genérico, né? Tá? Ou seja, aqui a gente tem um caso bem específico, né? Minimização de C transposto X, a X igual a B. Tá? Bom, isso aqui ainda não é aquilo que eu falei, né? Quase, tá? No poliedro standard, padrão, mas ainda não é exatamente, né? Faltam alguns detalhes. Que detalhes que faltam aqui? Falta exatamente a não negatividade da solução, né? Tá? Não tem como a gente expressar esse tipo de restrição, variável maior ou igual a zero,
somente com um poliedro desse tipo, né? Tá? Não dá. Então, por isso que a gente precisa realmente estender a teoria, tá? Não tem como expressar uma coleção desse tipo. Você pode, uma informação desse tipo, você pode tentar, você vai ver que, aliás, é um bom exercício, tá? Tentar fazer isso, mas não dá para fazer, tá? Então, bom, eu acho que até a resposta está aqui, né? Então, o que eu estou querendo dizer é pausa o vídeo aqui, tá? Nesse ponto, tenta fazer, se convence desse fato, tá? Porque essa é uma boa pergunta, né? Bom, se a gente já tem isso, a gente já consegue resolver um problema desse tipo aqui, com a eliminação gaussiana que a gente conhece, mais a busca binária, por que que a gente precisa ainda ficar estendendo a teoria e provando outras coisas? Bom, por um lado, porque é interessante, mas além de ser interessante, por que que a gente realmente precisa fazer disso? Bom, porque não dá para fazer tudo que a gente quer só com esse pedaço de informação, tá? E isso aqui é como se fosse o elemento que mostra, tá? Então, tenta se convencer disso. E aí dá que você voltar. Bom, aqui temos a nossa resposta, tá? Daqui para baixo, que a redução de um PL com as inequações AX menor ou igual a B ou AX maior ou igual a B, ela envolve as equações A', X', B', né? Que requer variáveis de folga, e as variáveis de folga, elas têm que ser não negativas, né? Tá? E a gente não tem como estabelecer variáveis de folga não negativas na história. Tá? E mais ainda, a eliminação gaussiana não fornece suporte algum a desigualdades. Tá? E as variáveis que são processadas são irrestritas. Tá? Elas não são maiores ou iguais a zero, elas têm qualquer valor. Então, de fato, a eliminação gaussiana não pode ser usada como um algoritmo para todos os casos. Tá? Bom, então, entra em cena o que? Uma das primeiras, a primeira extensão da ideia de eliminação gaussiana para lidar com desigualdades, tá? Feita por Fourier lá atrás e redescoberta por Motzkin no século XX. Tá? E análogo à eliminação gaussiana, só que ela funciona para sistemas AX menor ou igual a B, tá? Com M equações e N variáveis. Tá? É a mesma ideia de eliminação de variáveis, só que como a gente tem equação agora, um cuidado extra tem que ser tomado e o número de restrições aumenta. Tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Vamos ver rapidamente Fourier-Motzkin. Tá? Rever rapidamente por quê? Porque as provas, realmente, os detalhes de correção, vêm no exercício da lista 1. Tá? Vem como exercício na lista 1. Tá? Que é simplesmente um C só C e uma indução. Tá? Mas a ideia do funcionamento a gente vai descrever aqui. Tá? Então, como já dito, Fourier-Motzkin é análogo à eliminação gaussiana. Só que em vez de trabalhar com o sistema AX igual a B, a gente vai trabalhar com AX menor ou igual a B. M equações e N variáveis. Tá? A gente pode multiplicar cada inequação por uma constante positiva e transformar a primeira coluna da matriz A com os seus vetores de entrada -1, 0 e 1. Né? Tá? Isso é tranquilo, não altera a solução do sistema. Então, dessa forma, a gente pode reagrupar as equações, no caso as linhas, pega as equações das linhas do sistema X menor ou igual a B, né? Como se elas tivessem o seguinte formato. Tá? Aqui é 0 mais a I' transposto x' menor ou igual a bi, menos x1 mais a I' j transposto x' menor ou igual a bj, e x1 mais a linha k transposto x' menor ou igual a bk. Tá? Ou seja, não tem a ocorrência de x1, tem a ocorrência de menos x1 e tem a ocorrência de x1 na primeira coluna de A. Tá? A linha são as linhas A1 até M sem a primeira coluna, e x' é o vetor x sem a primeira entrada, x1. Tá? E a gente pode dizer que tem M1 linhas sem a ocorrência de x1, tem M2 menos M1 linhas com a ocorrência de menos x1, e tem M menos M2 linhas com ocorrência de mais x1. Tá? Bom, o que a gente quer fazer com isso? Quer eliminar a variável x1. Né? Bom, claro que nas colunas que o x1 não aparece, tem nada a ser feito. Mas tem depois essas duas colunas, tem essas duas linhas, nas linhas, né? Em que o x1 não aparece, não tem nada a ser feito. Mas nas linhas em que a gente tem menos x1 e mais x1, bom, obviamente a gente vai ter que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Vai ter que fazer somas aqui, né? Se somar cada uma dessas aqui com cada uma dessas aqui,
o x1 desaparece, tá? Só que a gente consegue ver algo um pouquinho melhor do que isso. Bom, isso já resolveria, né? Desde que a gente pegasse qualquer elemento aqui com qualquer elemento aqui. Então já dá para ver que tem um produto acontecendo aqui, né? Tá? Ou seja, o número de equações vai ter que aumentar. Tá? Por quê? Porque isso não funciona como a eliminação gaussiana, que a gente simplesmente multiplica e faz a soma com uma outra linha e o sistema não se altera. Por quê? Porque a gente está eliminando uma variável agora que não tem um valor único. Tá? Ela vale num intervalo. Tá? E aqui está exatamente o intervalo. Né? Ou seja, não é difícil perceber, manipulando essas linhas aqui de cima, que o x1 tá exatamente entre o máximo para J, passando esse cara, passando o x1 aqui para o lado, ops, passa o x1 lá para o outro lado, né, e traz o b para cá, tá? E aqui a mesma coisa, passa esse cara para o x1 positivo, ops, passa esse cara para lá, tá? Então a gente tem que o x1 ele é maior ou igual ao máximo em J e menor ou igual ao mínimo em K, tá? Então, bom, como é que a gente vai? Tá aqui um problema de otimização à esquerda, um problema de otimização à direita, irrestrito, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, desde que todo mundo daqui esteja ligado com todo mundo de lá e vice-versa, tá? Daqui vem o produto, né? Pela regra do produto, tem a explosãozinha combinatória aí, tá? Mas detalhe, isso aqui que a gente marcou com estrela, é usado na prova de correção do Fourier-Motzkin, tá? Uma dica já para o exercício da lista. Bom, é auto-evidente, tá? Mas não vale a pena, não custa dizer. Então, bom, a gente pode eliminar então a variável x1 fazendo exatamente isso que a gente falou. Mantém as linhas cujo x1 não está envolvido e faz um produto de todos os lados esquerdos com todos os lados direitos, tá? Para todos os valores de j e todos os valores de k. Tá? Feito isso, então a gente pode reescrever o sistema na forma padrão, tá? Que fica dessa forma aqui, né? Tá? Então, após feito isso, bom, claro que aqui é auto-evidente, um argumento simples, tem que mostrar o quê? Que toda solução que a gente tinha aqui é solução nesse sistema e vice-versa, né? E que toda solução aqui é solução do anterior. Bom, o que a gente tinha era um sistema com m restrições e n variáveis. Tá bom, agora a gente tem um sistema com n-1 variáveis. Só que a gente tem um sistema com mais restrições agora. Agora a ordem de restrições já é m quadrado. Tá? Claro que se o caso for particular, quando a gente vê lá não tem nenhum aqui com x1 negativo ou positivo, só tem um sinal aqui, a gente pode eliminar a variável de uma forma bem mais simples. Mas no pior caso, o número de restrições está crescendo de ordem quadrática para a eliminação de uma variável. Tá? E tem exemplos onde é exatamente isso que a gente obtém. A gente elimina uma variável e a gente tem que introduzir um número quadrático, tá? De ordem quadrática de restrições. Então, isso aqui é simplesmente a escrita do que eu acabei de falar, tá? Que é a prova de que o x menor ou igual a b tem uma solução x, se e somente c, a linha x' menor ou igual a b tem a solução x', e lembra que o x é um alfa 1 com o x', o x é o alfa 1 com o x', né? Para algum alfa 1 e R1, tá? É imediato, um lado é imediato, no outro basta tomar o alfa 1 satisfazendo aquela expressão estrela no lugar do x1, né? Que é o máximo menor ou igual ao mínimo, tá? Se a gente iterar isso n-1 vezes, a gente vai obter, vai o quê? Vai eliminar uma variável, outra variável, até que a gente obtenha um sistema de uma única variável. E é trivial determinar a existência ou não de solução quando a gente só tem uma variável. Tá? Se eliminar mais uma ainda, a gente obtém que ou o sistema é positivo, ou obtém uma contradição. Se obter a contradição, aí obviamente não tem, o sistema original não tem resposta, né? Tá feito isso, mas resolvendo o sistema em uma variável, tá? A gente pode utilizar essas n-1 iterações como se fosse um algoritmo, tá? Ou seja, a gente determina uma solução x
fazendo o quê? Eliminando as variáveis, indo até um sistema trivial que é fácil resolver. 0, 1, ou, por exemplo, uma variável. E aí volta fazendo as substituições que estão descritas aqui para obter uma solução original. Tá? Ou simplesmente chega numa contradição lá embaixo e obtém a contradição para todo o sistema pelas eliminações, usando a mesma relação. Tá? Então, semelhante ao que a gente fez com o sistema de equações, a gente pode usar essas n-1 iterações para ou determinar uma solução x para x menor ou igual a b, ou achar um certificado y maior ou igual a zero, tal que y transposto a igual a zero e y transposto b é menor que zero, tá? Atestando a inconsistência de ax menor ou igual a b. Tá? E a prova disso, a gente vai trabalhar na lista de exercícios. Tá? A prova disso aqui que eu acabei de falar com os detalhes. E a consequência disso é uma prova construtiva do lema de Farkas. Tá? Então a gente consegue provar o lema de uma das primeiras provas do lema de Farkas foi exatamente a via Fourier-Motzkin, eliminação de Fourier-Motzkin. Tá? O lema de Farkas é exatamente, tá? Um pedaço dele é isso aqui. Não é completamente isso, mas é tudo isso aqui. Tá? A gente vai contar explicitamente quem é o lema de Farkas, a gente vai obter outra prova do lema de Farkas sem usar o que vocês fizeram na lista de exercícios. Tá? Mas isso é extremamente instrutivo, isso aqui. Bom, o que mais temos aqui? Então, a eliminação de Fourier-Motzkin permite a gente resolver problemas de viabilidade para os poliedros. X, que é x menor ou igual a b, ou seja, ou a gente tem a desigualdades agora, e a x menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, tá? Variáveis positivas. Então, tá? Agora, sim, o Fourier-Motzkin permite que a gente faça tudo, tá? Aliás, Fourier-Motzkin, no pior caso, tá, tem um crescimento exponencial no número de restrições. Alguns estudos mostram que, na prática, sobre algumas hipóteses não muito fortes, tá, usar Fourier-Motzkin para resolver problemas do sistema de programação linear, de otimização linear, funciona. Tá? Assim, que os problemas não estouram para um caso exponencial, que eles ficam ainda, o número de restrições extras ainda é polinomial. Tá? Tem alguns estudos com relação a isso, só que tem alguns outros algoritmos que fornecem um pouco mais de resposta para a gente. Tá? Mas, no fundo, a Fourier-Motzkin poderia ser competitivo em alguns casos. Uma coisa que se estudou um pouco, mas ainda não muito. Porque não sobram alternativas nesse caso. Tá? Então, geometricamente, o que Fourier-Motzkin está fazendo, tá? Isso aqui é interessante saber, tá? Bem interessante, na verdade. Geometricamente, o que o Fourier-Motzkin está fazendo, ele consiste em projeções sucessivas do poliedro. Tá? Então, a gente começou lá num poliedro, eliminava uma variável, significa que a gente está projetando o poliedro num espaço de dimensão menor. Tá? Então, o poliedro passa a ser descrito por essa estrutura aqui. Tá? E a projeção ao longo do eixo X do poliedro. Tipo, a gente vai acabar com a informação do poliedro no eixo X. Tá? Então, obviamente, a gente tem que são X, existem X tal que isso funciona. Então, a gente pode resolver esse poliedro X, tal que é X igual a B, X maior ou igual a zero, tá? Agora com igualdade, a gente pode reduzir ao caso acima. Tá? Então, isso aqui é o que o Fourier-Motzkin fazia diretamente. A gente começava com a X menor ou igual a B, e dá para ver que não tem diferença nenhuma em simplesmente considerar que a variável x também é não negativa. Tá? Vai funcionar da mesma forma. E o que a gente está fazendo é projetando poliedros e depois a gente está achando o valor correto da variável x1, tá? Para integrar, digamos assim, o poliedro novamente na dimensão original. E agora sim a gente consegue resolver o caso de igualdade, tá? com as variáveis não negativas, reduzindo ao caso acima. Tá? O que a gente faz? Bom, a gente pode escalonar completamente via eliminação gaussiana o sistema x igual a b. Ele vai ser equivalente ao quê? Bom, vai ter uma matriz de identidade, mais uma sobra a linha. Tá? O vetor x vai ser dividido entre y e z, então a gente vai ter y mais a linha z igual a b'.
tá? Bom, a gente só precisa aplicar Fourier-Motzkin nessa parte do a linha z menor ou igual a b' para z maior ou igual a zero. Tá? E aí, então, Fourier-Motzkin resolve um problema de viabilidade novamente, tá? Ele define se ou a gente tem uma solução para o sistema de desigualdades, ou a gente tem uma prova que o sistema é inconsistente, ou seja, o problema é inviável, tá? Se a gente tiver desigualdades, usa Fourier-Motzkin direto. Se tiver igualdades, pode aliviar, tá, um pouco a estrutura usando a eliminação gaussiana. Tá? Isso aqui diminui, eu estou falando isso porque isso aqui diminui o número de inequações geradas. Claramente a gente podia ter trocado aqui ax igual a b por ax menor ou igual a b, menos ax menor ou igual a menos b, e aí fazer a eliminação gaussiana. Tá bom, isso, o número de restrições geradas tenderia a ser muito maior. Tá? Então isso aqui é uma heurística que mantém o sistema gerado ainda é menor. Ordem de pior caso não faz muita diferença, mas isso na prática tem diferença. Tá? E aí a gente aplica o Fourier-Motzkin. Tá? E aí, bom, resolvido o problema de viabilidade, a gente pode usar aquela estrutura de busca binária que a gente viu lá na aula 2, né, para resolver problemas lineares nas formas canônicas ou padrão. Tá? Então, bom, a gente já tem um algoritmo agora que resolve programação linear, tanto na forma canônica quanto na forma padrão. Tá? E que é algo mais geral do que o método gráfico, como o pessoal fala. Né? O método gráfico, você vai lá em dimensão R2, plota as linhas do poliedro, que nem a gente fez, e testa os vértices para ver se eles são, qual deles é o mínimo, ou fica brincando lá com as linhas paralelas que representam a função objetivo. Tá? Então aqui a gente já tem um algoritmo geral, tá? Mas é um algoritmo que no pior caso consome tempo exponencial. Tá? Então, assim, a gente sabe que existe uma boa caracterização, que é dada pela dualidade, mas a gente não tirou a dualidade aqui ainda, tá? Então, no fundo, o que a gente tem aqui é um algoritmo baseado em projeções. Tá? Fourier-Motzkin é um algoritmo baseado em eliminação de variáveis. Tá? É um algoritmo projetivo, tá? Para viabilidade. Utilizado em conjunto com busca binária, a gente consegue resolver PLs na forma canônica ou padrão. Tá? E a gente pode eliminar a dependência da busca binária aumentando a dimensão do espaço em uma unidade. Tá? Simplesmente a gente coloca uma variável a mais, e isso é interessante. Tá? Vamos falar disso aqui. Aqui a gente usa a busca binária da mesma forma que a gente fez na segunda aula, já falei disso. Tá? Se a gente quiser, mas se eu quiser transformar a viabilidade em otimização, dá para fazer isso sem usar a busca binária? Dá. Isso é um outro ponto muito interessante. Tá? Especificamente, se a gente quiser resolver esse problema, por exemplo, maximização de C transposto X, tal que é X menor ou igual a B, tá? Se a gente considerar uma variável adicional delta, tá? E a gente aplica Fourier-Motzkin no seguinte sistema: a X menor ou igual a B, delta menos C transposto X menor ou igual a zero. Tá? Desse jeito, a gente quer determinar uma solução para o quê? Para o X delta. Tá? A gente está num espaço com uma dimensão a mais. Tá? E a gente quer determinar delta o maior possível. Tá? Então a gente elimina as variáveis na ordem que sobra só o delta no final. E a gente determina o delta de forma que ela tenha o maior valor possível. Tá? Então, bom, dá para fazer sem busca binária. Claro que assim, o número de restrições nesse último passo, a gente sabe que vai aumentar de ordem quadrática e pode ser uma coisa bem grande, então isso aqui tem custo, né? Na prática, isso é uma curiosidade teórica que pode ser útil na prática, tá? Mas é útil como condições de modelo, para você reduzir um problema no outro, tá? Por isso que eu estou falando disso aqui, tá? Observamos sem prova que, ao contrário da medição gaussiana, Fourier-Motzkin requer tempo exponencial em n no pior caso. Tá? A gente não provou ainda, tá, que eliminação gaussiana consome tempo polinomial. Eu acho que, assim, eu vou argumentar com vocês o porquê, mas eu não vou, nesse curso, fazer uma prova formal. Tá? E nem no Fourier-Motzkin, mas já fica claro que se a gente vê a cada passo que a gente elimina uma variável, a gente está aumentando o número de restrições em ordem quadrática, isso vai estourar para tempo exponencial. Tá? A gente vai fazer esse tipo de prova polinomial e
exponencial para outros algoritmos mais para frente, que são algoritmos que o pessoal usa mais na prática, tá? Mas tem sempre muita informação interessante contida nesses algoritmos mais antigos, que no fundo muito do que acontece nos algoritmos mais modernos, eles nasceram desses algoritmos mais antigos. Pode ser uma outra visão, uma outra forma de encarar as coisas, ou uma melhoria, tá? Mas as ideias, ou as sementes das ideias nasceram por aqui. Tá? Por isso que eu acho que é sempre interessante a gente observar isso. Ah, bom, e finalmente, vamos falar um pouquinho do lema de Farkas, tá? Porque porque, assim, vocês podem ver que eu escrevi aqui como lemas de Farkas, né? Farkas foi o matemático húngaro que provou isso a primeira vez. E por que lemas de Farkas? Porque tem vários, são lemata, né? Tem uma família de lemas que são todos parecidos, tá? Os enunciados são diferentes, mas no fundo eles são todos autorredutíveis. A gente consegue reduzir um no outro. Tá? Então você prova um, você consegue provar os outros. Tá? Essa é a ideia. Bom, vamos chamar aqui de Farkas 1, a versão original. Tá? A versão original é essa aqui. Se a gente tiver um sistema ax menor ou igual a b, ele tem uma solução x, tá? Se e somente se não existe um y maior ou igual a zero, tal que o ay igual a zero e o yb é menor do que zero. Tá? Foi o que a gente escreveu alguns slides atrás, né? Exatamente o que a gente consegue determinar com o Fourier-Motzkin, tá? Então, uma prova de Farkas sai direto de uma implementação completa de Fourier-Motzkin, tá? A gente está supondo aqui, e isso vai ser uma constante daqui para frente no curso, que a matriz A, o vetor B, o vetor X, o vetor Y, o vetor C, quando vier o caso, eles têm todas as dimensões apropriadas, tá? Então, para a gente não ficar poluindo os enunciados com todas essas dimensões. A gente já fez isso até aqui, já deve ter sido suficiente para você entender exatamente como essas dimensões estão funcionando. Tá? Ponto interessante aqui. Lemas de Farkas são também conhecidos como lemas de alternativas. Tá? Por quê? Pela forma como a gente pode escrever. Tá? A forma como a gente escolheu escrever aqui nessa versão, tá? Ele funciona como se fosse uma boa caracterização da solução, né? Tá? A gente tem um problema lá, que é o sistema de inequações lineares a x menor ou igual a b. Tá? X e y são certificados positivos e negativos. Tá? Ou seja, a pergunta é, o sistema x menor ou igual a b tem solução? Tem. Resposta afirmativa. Qual é o certificado? Solução x. Tá? A gente exibe o vetor x. Por quê? Porque você substitui esse vetor x em ax menor ou igual a b, e você vê que, de fato, isso aqui é uma solução, porque satisfaz todas as desigualdades. Tá? Verificar que x de fato é uma solução pode ser feito em tempo polinomial. Tá? Se não tem solução, tá? A gente exibe esse y maior ou igual a zero, que mostra lá que o y transposto a é igual a zero e que o y transposto b é menor ou igual a zero. Tá? E fazer essa substituição também é uma coisa rápida, tá? Também em tempo polinomial. Tá? Então, como explicitado, a gente tem a caracterização positiva e negativa. Tá? A gente não tem ainda um algoritmo polinomial para achar essa solução x ou esse certificado y. Tá? Fourier-Motzkin não dá isso em tempo polinomial no pior caso, tá? Mas te dá a existência da solução, em qualquer caso. Tá? Exponencial no pior caso. Mas é possível reescrever exatamente isso que está em cima como se fossem uma coleção de alternativas. Tá? Isso é muito comum na literatura. Tá? Então, se A é uma matriz B um vetor, a gente tem que uma e somente uma alternativa se verifica. Tá? Ou, parte 1 aqui, existe um vetor x tal que a x menor ou igual a b, ou existe um vetor y maior ou igual a zero tal que ya igual a zero e yb menor que zero. Você vê que é exatamente a mesma coisa, né? As duas formas são logicamente equivalentes. A gente vai usar a que for mais conveniente. Às vezes é mais interessante escrever como se fossem alternativas, às vezes é mais interessante escrever como se fosse uma caracterização. Sei somente sei, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Bom, a parte interessante de escrever como alternativas significa o quê? A título de ilustração, vamos mostrar de fato que as duas alternativas elas não podem ocorrer simultaneamente, tá? Elas são mutuamente exclusivas. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, por contradição, supõe
que as duas podem ser verdade simultaneamente. Ou seja, existe um x e existe um y não negativo, tais que elas são ambas verdadeiras. Tá? Fazendo as substituições aqui, então, o que, que a gente tem? A gente tem que o y transposto vezes o ax, por um lado ele é menor ou igual ao y transposto b, que a gente sabe que é menor que zero. Por outro, o y transposto x é igual a zero, x que é igual a zero. Então zero é menor que zero. Não, isso sim é uma contradição, né? Tá? Então, ó, no máximo uma se verifica. Tá? Então elas são mutuamente exclusivas. Que elas são exaustivas, tá? A gente vai provar, isso vai ser provado na lista de exercício e a gente vai provar de uma outra forma, tá? Nas aulas. Vão oferecer algumas versões diferentes do lema de Farkas, tá? Vocês podem ver que todos podem ser transformados uma na outra. Segunda versão, para a formulação canônica, tá? Um sistema x menor ou igual a b tem agora uma solução x maior ou igual a zero. Agora a gente quer aqui que o x seja maior ou igual a zero. Na versão que a gente introduziu Farkas original, a variável x podia ser qualquer. Tá? Se somente C, não existe o quê? Um y também maior ou igual a zero, tal que agora o y transposto A é maior ou igual a zero e o y transposto B é menor do que zero. Tá? Na versão original aqui, a gente tinha a igualdade. Agora a gente tem que isso é maior ou igual. Tá? Isso é para a versão canônica. Bom, também tem uma formulação para forma padrão. Tá? Um sistema x igual a zero tem uma solução x maior ou igual a zero, se somente se não existem um y, tá? O y agora não precisa ter sinal, ele pode ser positivo ou negativo, tá ok? Y transposto A maior ou igual a zero, ou y transposto B menor do que zero. Tá? Então você pode ver que a gente fica brincando com igualdades e desigualdades envolvendo o sistema do x, a gente obtém igualdades ou desigualdades envolvendo os sistemas que envolvem y. Né? São dois sistemas aqui, né? Tá? E a gente pode provar essas variações do formato formulação padrão ou da formulação canônica usando o lema de Farkas original. Tá? Isso tudo é parecido com o que a gente fez já para as reduções de poliedros de problemas lineares gerais para versões canônicas ou versões padrões, né? Como vocês devem estar acostumados. Só de farra, vamos fazer uma aqui, tá? Então, vamos reduzir uma na outra, tá? Então, a prova, bom, de novo, aquelas provas cegazinhas da redução, né? Vamos fazer a prova de equivalência entre a forma padrão e a forma primeira que a gente forneceu, tá? Bom, a gente tem o que? Que a formação, existe um x, tal que é x igual a b, x maior ou igual a zero, ela equivale o quê? Vamos transformar a igualdade em desigualdade, como a gente já fez. É a mesma coisa que dizer que existe um x, tal que a x menor ou igual a b, menos a x menor ou igual a b, menos x menor ou igual a zero. Tá? Em notação matricial, é como se a gente construísse lá, existe um x, tal que uma matriz A menos A e x menor ou igual a b menos b zero. Tá? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode aplicar o lema de Farkas agora nesse sistemão aqui. Tá? Como se fosse aqui um A, e aqui um D. Tá? Então, o lema de Farkas 1 então, implica o quê? Que fornece que não existe um y, isso aqui, então tem solução se não existe um y1 maior ou igual a zero, um y2 maior ou igual a zero, um y3 maior ou igual a zero, tal que, a hora que a gente multiplica esses y transpostos para essa matriz, isso dá igual a zero, e o y transposto para aquele vetor b, isso fica menor ou igual a zero. Menor que zero, desculpa. Tá? Isso equivale, então, a dizer que a mesma coisa que não existe o y1 maior ou igual a zero, y2 maior ou igual a zero, y3 maior ou igual a zero, tal que o y1 menos o y2 transposto vezes o a menos o y3, já que aqui é a identidade, né, é igual a zero. E o y1 menos o y2 transposto b é menor que zero. Tá? Se a gente quiser agora chamar o y de y1 menos y2, a gente obtém exatamente o que a gente tinha anteriormente, né? Tá? Ou seja, se não existe um y, y3, tal que o y transposto a menos y3 igual a zero, e o y transposto b menor que zero. Que isso é a mesma coisa que não existe um y, tal que y transposto a seja maior ou igual a zero, porque esse menos y passa para cá, e a gente sabe que o y3 é maior ou igual a zero. Ups. Tá? E isso aqui é exatamente o que a gente tinha no enunciado aqui do lema
na forma padrão, tá? Então, é isso, tá? Então, bom, essa versão do lema de facas na forma padrão, que a gente chamou de facas 3, ela tem uma interpretação geométrica muito interessante, tá? Simples e clara. Ou B é uma combinação linear não negativa, ou seja, cônica, combinação cônica das colunas de A, ou existe um hiperplano de normal Y que faz ângulo obtuso com as colunas de A e um ângulo agudo com B, tá? O que a gente está querendo dizer aqui é que ou o B, então, está dentro do cone gerado pelas colunas de A, tá? Ou tem uma separação, tem um hiperplano separador. O cone gerado pelas colunas de A está num lado do hiperplano e o vetor B está do outro lado, tá? E isso, e essa estrutura bom, é a estrutura de certificação de veracidade e de não existência de solução, né? Tá? Então, isso é a semente de toda a estrutura de dualidade que a gente tem em programação linear, em otimização linear, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai provar uma forma do lema, a gente vai introduzir uma forma um pouco mais forte do lema de Farkas 3, tá? E a gente vai provar essa forma quase que diretamente, tá? Utilizando um outro algoritmo. A gente não vai depender da prova de vocês em Fourier-Motzkin, tá? Que isso a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai provar isso que a gente chama do teorema fundamental das desigualdades lineares, Farkas 3, tá? E a prova que a gente vai apresentar, ela é construtiva, ela fornece um algoritmo fundamental, que ele é praticamente o algoritmo simplex, tá? A semente do simplex está lá dentro já, com regra de blend e tudo, tá? O que a gente vai provar vai ser o seguinte, a gente vai provar que, então, para vetores A1, A2, AM, tá? Isso aqui, as linhas de uma matriz A, por exemplo, mas podem ser vetores quaisquer, tá? Imagina que D aqui é o rank que a gente faz desse conjunto aqui de elementos, tá? Rank aqui é um número máximo, incluindo um certo vetor B, aqui é o número máximo de vetores linearmente independentes, tá? A1, A2, AM até B. Só uma e somente uma dessas possibilidades se verifica, tá? Ou B vai ser uma combinação cônica de D-1 elementos, tá? Ou seja, D-1 vetores linearmente independentes, dentre de A1, A2 até AM, ou a gente vai achar um hiperplano Z, tá? Y tal que o Y transposto Z é igual a zero, que vai conter D-1 desses vetores, tá? Linearmente independentes, dentre o A1 e o AM, tal que o Y transposto B vai ser menor do que o zero e o Y transposto A1, A2 ou AM vai ser maior ou igual a zero, tá? Ou seja, não só a gente vai mostrar aquilo que estava claimed aqui no lema de Farkas 3, como a gente vai mostrar que, olha, que no fundo a gente ainda consegue achar um número de vetores que é equivalente ao número máximo, tá, de vetores linearmente independentes que a gente tem aí dentro. E aí que está a, a fortificação do lema de Farkas 3, tá? Então, tenta ver que se a gente provar o teorema fundamental de desigualdades, não é difícil perceber que o lema de Farkas aqui na 3, na forma padrão, segue diretamente, tá? Mas tenta ver isso, é um excelente exercício, tá? É trivial, mas é um excelente exercício. E a gente vai provar isso aqui na próxima aula usando um algoritmo fundamental. Tá? E aí a gente consegue provar todas as demais variações do lema de Farkas, e inclusive vai sair daí também já uma prova para Caratteldori e o teorema de dualidade forte, tá? Que a gente ainda não provou. Legal? Então, lembrando, anotem as dúvidas para perguntá-las no atendimento de sexta-feira, tá? E até lá. Ops, tá? Então, acho que eu paro por aqui hoje.